Eu gostaria de ter um esclarecimento. E ontem, pelo rádio, em deslocamento para uma consulta médica, percebi que o ministro Toffoli e também o ministro Ricardo Lewandowski colocaram certas matérias para serem explicitadas pelos advogados. Falou-se em risco sistêmico e é extremo de dúvida que tudo teria ocorrido a partir da observância de normas imperativas. Qual é a postura da União se vier a decisão a ser contrária aos estabelecimentos bancários quanto à assunção da dívida? Senhor ministro, eu sei. Senhor ministro, eu acho que o tema requer e é por isso que a União está presente neste processo, requer um acompanhamento da União. Eu lembro que nós tivemos uma atuação, e o ministro Gilmar, advogado-geral da União à época, uma atuação forte no tema similar a esse, que era a FGTS. E a resultante daquele tema implicou na adoção de ações legislativas e políticas públicas visando a preservação do sistema. O que nós verificamos é, confirmada essa decisão, impactada numa expectativa, na pior expectativa, evidentemente a União terá que agir para garantir a estabilidade do sistema. Eu não acredito, senhor ministro, em síntese, todos os contribuintes arcarão no final, com sim, o débito. Possivelmente, sim. Foi o que aconteceu na FGTS. Eu só digo assim, eu não acredito que os nossos bancos sofram uma fragilidade como os bancos que levam um cataclismo que nós tivemos no passado em outros países. Mas o fato que haverá, sim, uma repercussão forte no sistema ao nível de exigir uma interferência. Estou satisfeito. Senhor presidente, eu tenho uma pergunta também. Eu primeiro quero louvar Vossa Excelência pela brilhante sustentação oral que fez da tribuna e quero dizer que fiquei impressionado, sem dúvida nenhuma, com o cenário que Vossa Excelência traça para o futuro, tendo em conta uma possível decisão desfavorável do Supremo Tribunal Federal ao sistema bancário. E me impressionei também, certamente, tal como os colegas, tendo em conta os documentos e os estudos recentes que recebemos. Mas há um fato que me deixa intrigado, data vênia, que é o seguinte: o risco sistêmico, se é que existe, sempre existiu, ou pelo menos nos últimos 20 anos, porque a dívida, ela existe desde a implementação sucessiva dos vários planos, vem sendo normalmente executada pelos poupadores, tendo em conta as decisões favoráveis que tem recebido por parte das distintas instâncias do Poder Judiciário. Portanto, é um risco sistêmico que, de certa maneira... Ricardo Lewandowski, apenas uma observação. Sim. A dívida não é extremo de dúvidas, pelo menos no âmbito do Supremo. Pois é, então eu queria apenas dizer o seguinte, quer dizer, eu gostaria de apenas entender melhor, porque essa questão do risco sistêmico, ela vem sendo suscitada agora nos últimos tempos. Inclusive, eu indeferi uma liminar há cerca de 4 anos, e as dívidas continuaram a ser executadas até que houve 2 liminares em recursos extraordinários com repercussão geral, e aí alguns processos foram sobrestados quando estavam em grau de apelação nos distintos tribunais, e até esse momento ninguém falou em risco sistêmico. Será que o risco sistêmico será criado a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal? O senhor me permite dizer o seguinte, senhor ministro, eu agradeço o elogio, tenho certeza que Vossa Excelência o faz com maior gentileza, mas eu quero dizer o seguinte, a questão, ministro Lewandowski, é que o processo judicial, ele tem um tempo de maturação muito grande. E o fato que nós vivemos agora não é o processo inicia, é a consolidação da jurisprudência
que está agora sendo estabelecida. Então, o que aconteceu, a mesma coisa da FGTS. Pelo menos 20 anos corriam ações da FGTS. Quando essa corte conheceu o tema da FGTS, tinham 3 mil recursos não sido conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal ao argumento da inexistência de constitucionalidade. O ministro Celso Mello deve se lembrar muito bem desse debate. E a corte veio a conhecer o recurso 3001. E naquele momento, ao estabelecer o julgamento, se identificou a pertinência da pretensão da União ao excluir 3 índices, preservando 2. Apesar da Corte ter preservado apenas 2 índices, quer dizer, ter excluído 3 índices, a União foi obrigada ainda, naquele caso, para preservar o FGTS, a adotar uma política especial, extraordinária, de fomento de sustentação do fundo financeiramente, já que o FGTS representava, e a ministra Rosa sabe muito bem, representava uma conta vinculada de todos os trabalhadores desse Brasil. E a União era asseguradora disso. Então, o tema, do ponto de vista de correção, é exatamente, ele pode ter matizes jurídicas, mas nós estamos falando de mesmos índices, os mesmos expursos, o mesmo debate. E isso gerou esse prazo. Agora, por que se torna um elemento significativo agora? Porque agora, nesse momento, nós vemos a maturação da jurisprudência, seja no STJ, seja agora no Supremo. Então, a consolidação dessa jurisprudência em definitivo, ela produz, sim, uma sequência necessária de ações que devem ser tratadas. Então, nesse ponto de vista, o nosso ponto é, de fato, no origem, os processos ainda não representavam o risco com a dimensão que tem, mas consolidada a jurisprudência, contrariamente ao sistema, ou seja, obrigando o sistema financeiro a aportar recursos que podem, não necessariamente chegarão, mas podem chegar aos 105 bilhões, se for implementado com a difusão de ações, isso representar um risco que vai exigir a intervenção da União e de toda a sociedade para garantir o sistema. Eu agradeço a Vossa Excelência.